gravando? Tá. Pessoas impulsivas versus pessoas resistentes. Quem decifra melhor as portas abertas de Deus? Já vi muita gente dizendo que quando é da vontade do Senhor, tudo fica em paz e você consegue seguir direitinho. Mas quando não é, existem muitos obstáculos, há muita resistência, há muita confusão. Você é o que, amor? Resistente ou impulsiva? O que você acha? Nós vamos conversar um pouco sobre isso nesse Café com Fé e eu acredito particularmente que não é tão simples assim. E você? Que tipo de pessoa você é? Impulsivo ou resistente? Temos uma situação hoje que o nosso grão para moer acabou. Então hoje não vai ter entretenimento da gente produzindo, moendo o café aqui para poder fazer. O café já está pronto, não é, meu bem? Sim. Eu já vi muita gente decifrando, amor, falando assim, se não é 100% de certeza, então a resposta de Deus é não. Não acredito que seja algo tão simples assim. Parte muito do tipo de pessoa que nós somos, da nossa personalidade, de ser impulsivo ou ser resistente. Você acredita mais em quê? Que quando é de Deus tá tudo certo, né? Não é assim que você pensa? Uhum. Eu não tô falando que é errado pensar assim, ou que tá certo, porque tem muita gente que pensa da seguinte forma: se o mar tá muito tranquilo, é porque Jesus não tá no barco. Tem que estar revolto, tem que estar acontecendo alguma coisa. E tentam colocar Deus encaixotado, assim, dizer que todas as situações que Deus coloca na nossa vida, elas têm um padrão. E eu não acredito que tem. Existem situações e situações. Existem situações na nossa vida que são portas de Deus, quando as coisas fluem. Existem situações na nossa vida que são portas abertas de Deus, quando as coisas são difíceis também. E Deus é soberano sobre esse tipo de decisão. E as portas de Deus se apresentam de muitas formas. Se você for pegar a história de Moisés, para tirar o povo do Egito, não foi uma situação que fluiu facilmente para que ocorresse aquela porta aberta dele ser um grande líder de uma nação. E se você for pegar, por exemplo, também a história do encontro de Natanael com Jesus. No início ele estava um pouco resistente, mas depois que ele tem um encontro face a face com Cristo e Jesus fala algumas palavras para ele ali, ele de repente entende que as coisas fluem. Nossa, agora tudo fez sentido e fluiu. Existem várias evidências para mim na palavra de que por vezes as coisas fluem por ser porta aberta de Deus e às vezes não necessariamente flui. E isso também tem muito a ver com o tipo de pessoa que é impulsiva e a pessoa que é resistente. A grande verdade é que as portas abertas, as oportunidades, quando surgem na nossa vida, elas assustam mais do que uma porta fechada, um não que a gente recebe. Quando uma grande oportunidade se abre, um novo emprego, um novo relacionamento, uma mudança de cidade, quando uma grande porta se abre, ela assusta mais do que se você recebesse um não. E necessariamente implica numa tomada de decisão. E aí é onde você precisa decidir. E existe uma questão quando você tem que decidir. Você nunca se sente pronto. Isso me faz lembrar logo que a gente casou. A partir de quando a gente casou, quando que eu queria ter filho? Desde sempre. Só que quando que eu tinha coragem para ter filho? Nunca. Eu não tinha coragem. Eu sabia que eu queria ter filho, mas eu não tinha coragem de ter, porque na minha cabeça precisava que nós estivéssemos estabelecidos financeiramente dentro de uma projeção de vida que eu imaginei. Para ter um filho precisa que aconteça essa situação. Eu preciso estar pronto. E esse pronto foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, não vinha. Até que aconteceu o quê? Pandemia. E o mais engraçado disso tudo é que, por mais que eu tenha projetado e planejado ter o nosso filho na situação mais confortável possível, em um ponto da nossa família que estivéssemos mais prontos possíveis, quando que o nosso filho veio? Exatamente durante a pandemia. Inclusive com nós dois sem estarmos empregados. Na situação mais adversa que poderia acontecer, tivemos um filho. E isso é uma situação para tirar do eixo, para colocar nós fora do eixo do estar pronto, para que a gente estivesse dentro do eixo de ter fé. Nós confiamos em Deus e esse filho é bênção do Senhor. Deu alguma coisa errada? Não. Nada. Em nenhum momento nós ficamos desamparados. Sentir-se pronto é superestimado. E isso na verdade, o insight dessa conversa que a gente está tendo aqui
eu peguei do livro O Deus que Abre Portas, de John Ortberg. A gente vive num mundo em que você se prepara na educação infantil, ensino médio, você faz um pré-vestibular, vai para a faculdade para se preparar para uma profissão. É tudo uma preparação. Na real, nunca estamos 100% preparados. E quando Deus abre uma grande porta para que possamos atravessar e tomar uma decisão, nós vamos nos sentir assim. Deus falou, vocês vão atravessar o Rio Jordão. E em nenhum momento antes que eles pusessem os pés na água, o rio se abriu. E às vezes você não vai estar pronto, mas vai precisar colocar os pés na água antes do rio abrir. Que decisão você está esperando estar pronto para poder tomar? E aí a gente entra no ponto que eu falei lá no início do vídeo. Quer mais café? Não. Existem dois tipos de pessoa, os impulsivos e os resistentes. Não quer dizer que em nenhum momento você seja impulsivo. E não quer dizer para o impulsivo que em nenhum momento ele vai ser resistente. Existe aquela predominância das nossas ações. O impulsivo, ele não mede consequência para poder tomar uma decisão diante de uma porta aberta, ele só vai. Ele age rápido demais e pensa pouco, age mais pela vontade. Já o resistente, ele pensa demais. Ele quer ponderar todas as variáveis. Ele sente medo, ele sente pressão, ele pensa até no problema que ninguém pensou. Presente. Age devagar. E aí tem dois exemplos assim pra gente poder citar. Por exemplo, o impulsivo é como Pedro. Ele é rápido para poder andar sobre as águas na hora que Jesus chama. Ele vive um milagre rápido. Mas ele também é rápido na hora de cortar a orelha do soldado, quando não era necessário. Na hora de negar Jesus 3 vezes. Já o resistente, ele pega o chamado, ele pega uma porta aberta e faz um baita exercício de humildade como Gideão. Assim, Senhor, a minha família, a mais pobre, e eu, da minha casa, sou o menor. E Deus fala, é você mesmo, filho. Tem certeza? Se for eu mesmo, eu vou pegar um punhado de lã. E amanhã o Senhor vai fazer um teste comigo, vai amanhecer molhado. E aí Deus vai e cumpre o que ele pediu. E aí na outra vez ele fala, não, agora se for eu mesmo, eu vou pegar o punhado de lã. Eu vou fazer o teste de novo. É um baita exercício de humildade para tentar justificar que não está pronto, que não é capaz. Com qual você se identificou? Tem certo ou tem errado, querido? Nós somos diferentes, cada um tem a sua personalidade. E o que eu acredito que nós precisamos buscar o equilíbrio. De não viver só no extremo. Discernir e ter sabedoria diante de uma porta aberta, diante de uma oportunidade. Tá como oportunidade hoje? Você que é impulsivo, já quer entrar de cabeça. E você que é resistente, tá com medo, tá entrando até debaixo da cama. 3 conselhos para você que é impulsivo. Aconselhe-se com amigos sábios sobre a tua oportunidade. Procure quem você confia, que você considera sábio. Estude sobre o assunto e leia mais sobre a sua oportunidade. Fala, peraí, eu quero agir por impulso, mas eu posso me informar mais sobre isso. Então estude, leia e busque sabedoria também, principalmente na palavra e orientação dos céus. Impulsivo geralmente não termina o que começa. Já vê uma nova oportunidade, ele abandona aquele projeto e já segue para o outro. E já vê um novo e já segue para o outro. Assuma o compromisso e cumpra o seu compromisso até o final. Procure terminar o que você começou. Agora 3 conselhos para o resistente. Aí você vai ter que anotar, né? Fala devagar. Ache um projeto que você não sabe tudo sobre ele, mesmo que seja simples, e se dedique nele. Se desafie, às vezes dá errado, às vezes ter que assumir que tem coisas que você não sabe. Quer um projeto que você assumiu agora recentemente? Da natação. Quanto que você nadava antes de nadar nesse projeto? Nada. E não te desafia? Muito. Não dá medo de não conseguir? Sim. O resistente, ele precisa vencer essa barreira. Às vezes eu não vou ter segurança, mas eu preciso assumir esse trabalho assim mesmo. Tenha medo, mas obedeça. Ah, eu tenho medo de fazer isso. Ok, mas vai assim mesmo. Vai e cumpre. O terceiro e último ponto, que é o que tem me movido também, é tome uma decisão boa, ainda que ela não seja perfeita aos seus olhos. Eu não tenho todo o entendimento, nem todos os recursos disponíveis para poder fazer um canal no YouTube, por exemplo. Mas me parece uma decisão boa, mas não é perfeita. No entanto, estou aqui fazendo esse vídeo para você. Então, se você está assistindo até aqui e está fazendo sentido para você, curte esse vídeo,
para ele poder chegar a mais pessoas e melhor, se inscreva nesse canal. Hoje a gente está com 120 e poucos inscritos e o nosso objetivo para eu poder ter alguma coisa para comer aqui é atingir 500 inscritos. Com 500 inscritos, ela me prometeu fazer um pudim e eu tô em busca dessa marca. Então eu conto com você, compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram. Vou ficar muito feliz porque lá eu compartilho mais sobre o meu dia a dia e coloco mais algumas coisas lá referente a esse ensinamento prático de vida sobre fé, ministério e família. Vai ser um prazer e uma honra ter você lá comigo também. E aí, uma coisa que eu tava falando para você ontem, amor. Para realizar grandes sonhos, para cumprir grandes projetos, grandes propósitos, é necessário estar disposto a enfrentar grandes problemas. A pessoa tem que estar disposta a passar por situações complexas e difíceis para conseguir acessar a grandes sonhos. Tem coisa que não vai ser fácil mesmo, querido, mas você só vai acessar aquele grande plano de Deus se você estiver disposto a enfrentar grandes problemas. Tem gente que não tá. Tem gente que fala assim, não, eu quero uma vida tranquila, suave. E eu digo isso numa dimensão que a gente controla, porque tem gente que passa por grandes problemas mesmo sem querer, tá? Dentro de uma dimensão em que está no nosso nível de alcance e controle, tenha a coragem de estar disposto a enfrentar grandes problemas. Bruno, mas eu não tenho coragem. Eu quero viver aqui no mar tranquilo. Então, esteja disposto a viver uma vida medíocre, na média, tranquilo. E tá tudo certo, tá? Quem resolve grandes problemas, quem está disposto a passar por grandes provações também tá pronto para viver grandes sonhos. Se você assistiu até aqui, é porque... O quê? Se você assistiu até aqui, é porque Deus abriu esta porta para que eu pudesse falar com você. Então, comente aqui embaixo. Amém. E encaminhe essa palavra para quem você sabe que vai abençoar também. Fique na paz.